Eu estava um dia na escola sentado na quadra sozinho. Estava reparando a paisagem nublada que se formava diante dos morros. Eu observava atentamente cada detalhe, então comecei a reparar os pássaros, que pareciam brincar diante os céus. Eles não pareciam preocupados com nada e apenas estavam voando. Alguns coletavam galhos para fazer seus ninhos, enquanto outros apenas planavam no céu. E foi nesse momento que eu pensei em uma única, porém complexa palavra: liberdade. Você já parou para pensar o que é liberdade? Qual o verdadeiro significado dessa palavra? Bom, a palavra liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Mas antes de continuar, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no meu canal. Aqui sai vídeos uma vez na semana aos domingos. Também peço que deixe seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo, porque isso vai me ajudar imensamente. E agora, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Na Grécia Antiga, a liberdade era associada ao ato de pensar, filosofar, a reflexão racional que o homem faz sobre seus desejos. Ser livre era ser mestre de si mesmo, ter domínio sobre suas ações. O homem, ao filosofar, volta-se para si mesmo, e a partir de então torna-se livre e responsável pela construção da verdade. Aristóteles disse que a liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para um determinado agir ou sua missão. Assim, liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis, realizando-se com decisão e ato voluntário. Para Aristóteles, é livre e voluntária a ação que não sofre coerções. Sócrates acreditava que um homem livre é aquele que consegue dominar seus sentimentos, seus pensamentos e a si próprio. É dele a célebre frase: "Conhece-te a ti mesmo". Uma contradição da época foi a existência da escravidão. A profissão de pensar era um exercício de liberdade para os homens livres. O escravo não possuía direito algum, não tinha acesso ao espaço público e sua condição era delegada ao trabalho. Na Idade Média, a sociedade recebeu forte influência da Igreja Católica, que pregava que a natureza humana tinha sua vontade determinada por uma natureza superior. Pensadores cristãos buscavam refletir a relação entre liberdade e Deus. A concepção de liberdade tinha a ver com a elevação de espírito, a superação das tentações e dos pecados. Era livre o sujeito que buscava a purificação e a oração. Para Santo Agostinho, apesar de Deus saber o que vamos fazer, ele não controla nossas ações. A liberdade seria fruto de uma escolha. O homem é livre porque pode escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio seria uma dádiva de Deus, mas a ação será legítima se guiada pela fé e pelas leis do Criador. Se ele escolher o bem, certamente encontrará a liberdade. Se a sua escolha for o mal, a natureza pecaminosa o distanciará de Deus. Martinho Lutero acreditava que tudo que acontece com o homem é fruto da soberania de Deus, pois ele não apenas conhece o que se passa com os homens, mas também controla tudo e a todos. Chegando agora na Idade Moderna, que foi influenciada pelo renascentismo e pelo iluminismo, o filósofo René Descartes associa a liberdade ao conceito de livre-arbítrio. O homem é livre na medida em que pode escolher fazer ou não fazer alguma coisa, sem ser coagido por força exterior. No final do século XIX, Karl Marx criticou a liberdade e sua relação com o capitalismo. Para ele, quando a sociedade é dividida em proletários e capitalistas, as pessoas se tornam meras ferramentas de produção, e a atividade produtiva se torna coerção e a vida humana se reduz a mera sobrevivência. É o que ele chama de necessidade. Quem tem de comer, a qualquer custo fará todo o esforço para isso, e está no domínio da necessidade. Quando conseguimos nos livrar da necessidade, a ideia do livre para acontece. Marx dizia que a diminuição da jornada de trabalho é a condição para a liberdade e para o desenvolvimento pleno das personalidades e das capacidades humanas. Essa última teoria de Karl Marx me fez pensar bastante no modo como a nossa sociedade vive. Na verdade, será que poderíamos chamar isso de viver ou sobreviver? Sei que muitas vezes dizemos que quem faz o nosso destino somos nós mesmos. Mas será mesmo? Pare um pouco e pense. O que fazemos durante nossa infância e adolescência? Frequentamos a escola até concluirmos o ensino médio e após isso entramos no mercado de trabalho, para poder sobreviver nesse mundo. Se não entrarmos nesse período, nós continuamos a estudar, seja em alguma faculdade ou em um curso, para no fim trabalhar. Vai me dizer que não temos um destino programado. Mesmo que não percebemos, esse é o nosso destino. Tudo bem que não podemos estudar ou trabalhar, mas será que conseguiremos sobreviver assim? Eu acho que não. Vivemos em um sistema que nos obriga a trabalhar. Se não estamos trabalhando, tem alguém que está para nos sustentar enquanto estamos em processo de formação. E agora eu novamente lhe remeto a pergunta: será que somos livres? Trabalhamos quase todos os dias da semana, em todas as semanas do mês, para podermos pagar nossas contas, e pouco tempo sobra para poder apenas viver. Vou citar um exemplo que ocorreu comigo, que eu até citei um vídeo que eu vi sobre rotina, que aliás se você não viu eu recomendo.
Eu acordava bem cedo, às 5 da manhã, e ia para a escola. Quando chegava, tinha que fazer o almoço, na correria para poder trabalhar às 1h30. E só chegava às 10 da noite morto de cansaço. E esse tempo que eu tinha para dormir, eu pegava umas 3 horas para fazer os deveres de trabalhos escolares. Nessa época, eu fazia essa rotina quase todos os dias. Eu só tinha uma folga na semana que não era fixa. Você conseguiu perceber o que eu estou tentando dizer? Tudo bem que essa rotina era bem pesada, mas não fica muito longe da realidade de muitas pessoas. Nós somos ensinados que temos liberdade, mas isso é uma falsa liberdade. Na verdade, estamos presos ao sistema capitalista. Não estou dizendo que prefiro o socialismo ou que o sistema não presta, mas estou dizendo que não somos totalmente livres, por obrigação da sociedade que temos que exercer alguma função, tanto para pagar suas contas como para exercer um papel diante da sociedade. Sabe? Às vezes eu tenho vontade de ser um passarinho e apenas planar diante dos céus, ser livre, mas infelizmente não posso ser um passarinho. E diante de todo esse contexto que eu citei, sobre liberdade, quero que você pense e reflita na seguinte pergunta que irei lhe fazer. Você realmente é livre?